Muitíssimo obrigado, boa noite a todos. Quero agradecer muito carinhosamente a professora Blanches, que foi quem me convidou pela primeira vez, essa minha professora Eber, que está ali, e reforçou o convite ainda esse ano, né? Eu também quero agradecer o carinho de vocês. Eu estou muito impressionado com o carinho da organização, de tudo. Tudo é muito feito com muito cuidado, realmente. Nicanor, que compra passagem, aí a Angélica, né, que vai fazendo todos os acertos, a Daniele também, eu acho que tinha feito contato. Mas hoje também o Maurício, que foi me buscar, o professor Jonadab, que está me acompanhando, assessorando. Muito obrigado por esse carinho todo. Também o colega Helmut, da pós-graduação, aqui, que eu conheço já há bastante tempo, o professor Helmut. Então, me sinto muito bem aqui com vocês e quero agradecer muito por essa recepção e organização tão bem feita. Me sinto muito honrado de participar dessa semana de estudos teológicos e como eu disse para a professora Blanches, realmente foi um grande desafio esse tema, e a pastora Giselma colocou a pimenta no tema, né? Exatamente isso, pensar a teologia prática é algo desafiador, é uma área complexa de ser pensada, talvez justamente porque ela é prática, né? Mas ela quer ser pensada também como área, como disciplina da teologia. Então é realmente um grande desafio. Eu espero poder trazer aqui para vocês impulsos, ideias, desafios para pensar a teologia prática. Fundamentos da teologia prática é o que nós vamos ver hoje à noite. Deixa eu só ligar aqui. Isso é teologia prática. A igreja e o ministério encontrou praticamente, a gente poderia dizer, 4 grandes eixos de fazer tudo o que faz. A gente usa palavras estranhas da teologia para dizer a martiria, o testemunho, o ensino, esse é o primeiro eixo. A diaconia, o serviço para dentro e para fora da igreja. A koinonia, a convivência. Os cristãos e as cristãs convivem de um jeito diferente, são diferentes, porque são cristãos e cristãs. E a liturgia, o quarto, último eixo. É interessante que a liturgia perpassa todos os outros. Tanto que a gente vê imagens aqui muito da liturgia, não porque eu sou professor de liturgia, mas porque a liturgia tem a ver com koinonia, a liturgia tem a ver com diaconia, tem a ver com martiria. Tudo de novo volta para dentro da liturgia como ação representativa. Aí está, daríamos para dizer assim, grande parte do que a igreja faz, da prática da igreja. Desses 4 grandes eixos que há 2000 anos os cristãos organizam o ministério: martiria, diaconia, koinonia e liturgia. A teologia prática se ocupa disso, de entender isso. Por que se faz assim? Quando se começou a fazer assim? Se pode fazer isso de uma outra maneira? Com base em que fazemos o que fazemos? As nossas práticas. Mas existem outras coisas que têm a ver com religião e com teologia, que é isso. E podia deixar tocando. A teologia prática se ocupa com isso também, ou deveria se ocupar. Mérito é tudo dos santos, erro e pecado são meus. Mas onde está nossa vontade? Se tudo é vontade de Deus,
não sei ler direito a lógica da criação. O que vem depois do infinito e antes da tal explosão. Por que o tal ser humano nasce sabendo do fim e a morte transforma em engano as flores do seu jardim? Por que Deus cria um filho que morre antes do pai e não pega em seu braço amoroso o corpo daquele que cai? Se o sexo é tão proibido, porque ele criou a paixão? Se é ele que cria o destino, eu não entendi a equação. Se Deus criou o desejo, por que é pecado o prazer? Nos pôs 1000 palavras na boca, mas me é proibido dizer. Porque se existe outra vida, não mostra pra gente de vez. Por que nos deixa no escuro, se a luz ele mesmo que fez? Por que me fez tão errado, se dele vem a perfeição? Sabendo ali quieto, calado, eu ia criar confusão. E a mim que sou tão descuidado, não resta mais nada a fazer, apenas dizer que não entendo. Meu Deus, como eu amo você. Então, daríamos para dizer que Oswaldo Montenegro também faz teologia prática. E se nós quiséssemos parar agora e fazer teologia em cima dessa música, nós ficaríamos 2 horas aqui conversando, e nós poderíamos usar a teologia bíblica, poderíamos usar a sistemática, e com certeza poderíamos usar muito da prática, da liturgia, da música sacra, para tentar entender o que tem aqui. Então, teologia prática sai de lá, ou essas são as práticas mais comuns, que a gente já conhece, e ela caminha por outras práticas, que a gente não sabe muito o que fazer com elas, ou tenta olhar, às vezes a gente olha com um pouco de medo, um pouco de suspeita. O que é teologia prática, afinal de contas? Uma teóloga prática, que a professora Blanches conhece também, a Bonnie McLemore, ela diz que pelo menos a gente poderia dividir teologia prática, dizer que teologia prática é 4 coisas, existem 4 maneiras bem diferentes de entender teologia prática. Uma delas se entende que é uma atividade de crentes que procuram manter uma vida de fé reflexiva no cotidiano. A pastoral católica também, ou as nossas pastorais, em grande medida é o jeito que as pessoas no dia a dia tentam entender aquilo que se faz, a prática da fé, simplesmente. Mas ela diz que teologia prática não é só isso. Teologia prática é também um método utilizado por líderes religiosos, professores
estudantes de teologia para compreender e analisar a teologia prática cotidiana. Talvez o que a gente está fazendo aqui nessa semana é um pouco disso, entender métodos de como a gente pode usar a teologia prática para compreender e analisar aquilo que a gente já faz no cotidiano da igreja. Além disso, a Boni diz educação teológica, teologia prática e educação teológica, uma área curricular focada na prática ministerial e suas competências ou artes do ministério. Então já é algo bem mais elaborado, já é uma elaboração de uma teologia prática e algo então bem mais complexo e mais acadêmico ainda, disciplina acadêmica tratada por estudiosos para apoiar e sustentar esses 3 pontos anteriores. Então, os teólogos da teologia prática se ocupam muito mais desse último ponto, dos 2 últimos, pelo menos, ou do último, tentando entender todos os demais. O que eu vou fazer aqui com vocês hoje, nos fundamentos da teologia, é um pouco isso. A partir desse lugar de estudo da teologia prática, tentar entender desde a prática que existe lá na comunidade, os métodos ou os jeitos que a gente precisa aprender no estudo de teologia, mas também refletir historicamente o que foi a teologia prática, por que existe uma área chamada teologia prática. Na fala de hoje à noite nós vamos trabalhar 2 partes. Primeiro, as definições, teologia prática, definições e novos desenvolvimentos da teologia prática. Então, um pouco de como ela se desenvolveu na história e alguns desafios que a gente tem hoje. E acima de tudo, qual é a teologia prática brasileira ou latino-americana? Como é que a gente faz teologia prática? Às vezes eu tenho a impressão de que a nossa teologia prática é ainda importada do norte. Ela vem da Europa ou vem dos Estados Unidos. A gente faz teologia prática com os mesmos pressupostos ou do mesmo jeito, ou até achando assim, aquilo que se faz lá no norte e que funcionou e que talvez funciona ou não funciona mais, a gente simplesmente copia e faz, e daí tem que dar certo no Brasil. Não tem como dar certo no Brasil, porque o Brasil é um contexto próprio e a gente precisa descobrir os nossos jeitos de fazer teologia prática, fazer teologia, não só a teologia prática, mas toda a teologia. Então, o primeiro ponto, o que é teologia prática? Teologia prática, uma definição muito simples, mas muito clara. Teologia prática é a teoria bíblico-teológica da prática da igreja no contexto social. Teologia prática é a teoria bíblico-teológica da prática da igreja no contexto social. Tem muito aí dentro, é uma boa definição. Teologia prática é uma teoria. Ela não é uma teoria qualquer, ela tem fundamento na Bíblia e na teologia sistematizada ao longo dos anos da igreja, sobre a prática da igreja para dentro do contexto social. Então ela não se encerra nem mesmo só na igreja, como muitos às vezes pensam. Ela é pensar uma teoria da prática da igreja para dentro do contexto social. Nós vamos tentar esmiuçar isso um pouco melhor. A teologia prática serve à igreja na sua missão no mundo, na medida em que ela reflete sobre a situação atual da igreja e da sociedade, à luz das Sagradas Escrituras, com vistas à melhor qualidade e à responsabilidade teológica da prática da igreja. Essas 3 frases que vêm aqui, elas estão explicando essa grande definição que está lá em cima. Relacionada à teologia, corresponde à teologia prática a tarefa de tematizar a relação com a prática da igreja e viabilizar competência prática para a ação eclesial. Então a teologia prática não fica simplesmente pensando a prática da igreja, porque não tem outra coisa para fazer, mas ela pensa o que a igreja faz, porque ela quer pensar teologia naquilo que a igreja faz. A liturgia que nós tivemos no início antes é uma prática. Dentro dessa prática existe teologia. Nós poderíamos pegar tão somente essa prática, a nossa celebração do início, a pregação da pastora Giselma, e nós poderíamos refletir que teologia é essa que está por detrás.
Que teologia levou a gente a fazer o pessoal sentar lá, usar esses instrumentos, ter uma vela aqui, tinha uma estola, tinha a Bíblia que foi tirada, foi lida lá no púlpito. De onde vem isso? Isso seria exatamente pensar teologia em cima daquilo que a gente faz na prática, e tentar entender, não só para entender isso, mas viabilizar competência prática para a ação eclesial, para melhorar aquilo que a gente faz para dentro da sociedade, no mundo onde a gente está inserido. E por último, talvez algo mais novo, aí o Oswaldo Montenegro está mais perto desse ponto 3, reflexão crítica sobre a prática religiosa no cotidiano e na cultura. A gente chama essa religião que está na cultura, como o Oswaldo Montenegro aqui é um bom exemplo, uma religião vivida. Existe uma religião que está fora da igreja, está fora da prática eclesial. O que a gente faz com isso? Simplesmente diz, isso aí não é da igreja. Ou a gente justamente, a partir dessas outras práticas, a gente reflete teologicamente para dentro da prática da igreja, repensando a própria prática teológica da igreja. Teologia, eu vou esmiuçando agora a definição. Teologia prática é teoria, para surpresa de muitos. É teoria, não é prática. Muitos resumem simplesmente. Teologia prática é aprender receitas de como fazer na prática depois. Bom, isso não é teologia prática. Teologia prática não é a prática, mas sim a teoria da prática. Isso dizia o considerado pai da teologia prática, Friedrich Schleiermacher. Teologia prática é teoria sobre a prática. No caso do culto, por exemplo, se a gente pegasse culto, poderíamos pegar qualquer outra, o aconselhamento pastoral ou o serviço diaconal. Teologia prática não significa celebrar o culto, mas refletir sobre como e por que celebramos culto. Fazer liturgia como subdisciplina da teologia prática não é simplesmente aprender a fazer culto, como a gente muitas vezes faz, né? A gente ensina a fazer culto. É quase como os alunos, quando tocam um instrumento, eles têm que ficar fazendo escala, né? Fico horas fazendo escala. Às vezes a nossa teologia prática parece fazer escala. Nós ficamos horas fazendo a mesma coisa para depois aprender a fazer na prática. Bom, isso não deveria ocupar tanto a teologia prática para isso, porque ela não quer ser só isso, ela não se contenta só com isso. Ela quer ser uma teoria que reflete a prática. Inclusive fazer escala não faz mal, mas ela precisa refletir o que isso significa. Para que vamos fazer escala? Para que temos que fazer bem? Por que tem que fazer o culto bem? Por que o culto tem que ser bom? Por que a música tem que ser boa? Existe uma teoria por detrás, existe um fundamento para isso. Teoria vem do grego theorai, considerar, olhar para, está relacionado a olhar atento, a observar. Tratar sobre uma teoria significa considerar algo, um objeto, um fenômeno, uma realidade, e abranger esse algo com uma reflexão, de forma que a própria teoria é andaime de reflexão, um modelo a partir dos quais se pode entender algo. Isso é teoria, para isso que a gente faz teoria. Talvez uma explicação ajude a gente. Um mapa não é uma paisagem. O mapa de São Paulo não é São Paulo. Nem substitui São Paulo. A colega de Santa Cruz, de Cruz Alta, sumiu, ela está aí. O mapa de Cruz Alta não substitui Cruz Alta. A gente continua com saudade. O mapa de São Paulo nunca substituiria São Paulo. O mapa é uma representação da paisagem. Mesmo assim, o mapa dá parâmetro e dá orientação. Teologia prática, como teoria, é uma forma de mapa da paisagem eclesial, da paisagem social e cultural, através do qual podemos estabelecer parâmetros e orientação. Então, uma teoria
ela não serve só para nos dar dor de cabeça, para nos queimar neurônio, para nos dar trabalho, mas a teoria serve como andaime, como uma representação, um mapa que nos ajuda a entender melhor, nos orienta para aquilo que a gente quer olhar, quer observar. Para isso serve uma teoria. Teologia prática justamente se ocupa dessa teoria. Teologia prática é a teoria da prática da igreja. Então não é só uma teoria, mas é uma teoria da prática da igreja. A teologia prática não se chama assim porque ela mesma seria prática em oposição ao teórico, mas porque, diferente das demais disciplinas teológicas, a prática é o seu objeto. Qual prática? Que prática é essa? Prática da igreja é resultado da ação com e entre Deus e seu povo, sua comunidade, o ser humano, através do agir do Espírito. Então, não é qualquer prática, e não é pouca prática. A prática que a teologia prática pensa, teoriza, é justamente a revelação de Deus com as pessoas, que é uma revelação permanente. É essa relação que quer se entender, essa dinâmica que é criada entre Deus e seu povo, entre Deus e sua igreja, que a teologia vai tentar entender. Na ação da igreja age o próprio Cristo através do seu Espírito, assim nós entendemos. E isso não dá para deixar de fora. Às vezes parece que quando a gente está fazendo teologia prática, a gente esquece disso. A dimensão espiritual parece que fica de fora, e a gente quer só fazer teoria, como se teoria não tivesse nada a ver com espiritualidade, com a própria ação de Deus. Deus age na e através de pessoas por meio da fé. Então essa é a base da prática da igreja. Não dá para desconsiderar isso. Como se relaciona teoria e prática na teologia prática? O que vem primeiro? A teoria ou vem a prática? O ovo ou a galinha? O que vocês acham? Primeiro a prática. Bom, os teólogos da prática vão defender isso, né? O povo antes, ou começamos antes do povo, Deus mesmo, antes de qualquer coisa, Deus se mexeu, Deus moveu, Deus falou, Deus veio ao encontro, Deus se mostrou. E aí as pessoas vão reagindo a isso, vão tentando teorizar isso, dar forma para isso. Então a prática vem primeiro, mas a teoria está logo colada ali, tanto que é difícil da gente separar o que veio primeiro. A prática está à frente da teoria. A teoria da teologia prática sempre parte da prática da igreja no passado e no presente, bem como na prática religiosa do ser humano na sociedade, e a teoria influencia a prática. Então ela vai influenciar a prática por sua vez. Então a prática já não está mais tão sozinha. A galinha é influenciada pelo ovo. Ela sai cantando, ela fica feliz, ela fica ao redor do ovo. Então, sim, a teoria se deixa influenciar pela prática e, por sua vez, ela mesma influencia a prática. Assim deveria ser. Nas nossas igrejas, eu sou luterano, também sou pastor, isso não estava no currículo, né? Sou pastor, graças a Deus, porque teologia prática eu acho que é extremamente importante a gente ter o pé, de fato, dentro do ministério. Às vezes parece que a gente esquece disso, né? De que as teorias que a gente tem ajudam para a gente refletir sobre a prática que se faz. E as práticas que se faz mudam a teoria. O culto muda a teologia e a teologia muda o culto. Tem sempre um jogo de troca, no esquema que eu vou mostrar agora, a seguir dá para ver isso melhor. A reflexão não tem um fim em si mesmo, mas sim serve para melhorar e mudar a prática da igreja. Então, se a gente tivesse aqui a prática como ação primeira, nós temos uma teoria. A teoria, como eu disse, é um mapa para observar a prática, avaliar a prática, desenvolver a prática. A praxis
Eu estou usando aqui praxis e prática quase como sinônimos ainda. É diferente, mas eu estou usando quase como sinônimo. A praxis já tem reflexão dentro de si. A praxis leva a uma teoria, a teoria, por sua vez, influencia a praxis. Então, daríamos para dizer, de uma maneira simples, teoria e prática se alimentam mutuamente. Teologia prática é teoria da prática da igreja no contexto social. Então nós estamos complexificando o negócio. Então não é só prática da igreja, mas dentro de um contexto social. A TP, a teologia prática, está sempre relacionada, implicada, comprometida com o contexto social, político, cultural, midiático, religioso, individual, como uma teologia contextual. E a pregação da pastora antes justamente nos colocou lá no morro, no rio, no tiroteio, na intolerância que estamos vivendo nesses últimos dias. Teologia prática está exatamente atravessada por essas coisas. Não existe uma teologia que está fora do contexto. Às vezes a gente gostaria disso. Deixa para fora a política, deixa para fora a sociedade, deixa os problemas para fora da igreja, né? Eu quero aqui só viver coisas boas, longe de tudo isso. Isso não dá para fazer, pelo menos não com a teologia prática cristã, que justamente se mete dentro do mundo, dentro da vida. Ela é mais do que descrição e observação do contexto. A ciência da religião, por exemplo, faz muito isso. Ela observa o contexto, ela descreve o contexto. A teologia prática, o objetivo é transformar o contexto através da prática do Evangelho. Teologia prática é teoria com base bíblica. Essa é a regra normativa primeira da teologia e da teologia prática como consequência. A base de orientação para transformar a prática contextual é a Bíblia, como base normativa. A base bíblica oferece critérios para observar a prática atual, para avaliá-la e para desenvolvê-la adiante. Amanhã, na fala sobre metodologia, aí a gente vai ver bem mais de perto isso. Como é que agora a gente faz isso? Essa base bíblica que vai servir de critério para observar, para avaliar e para desenvolver a prática que temos no passado, no presente e também no futuro. Lembra do esquema anterior? Então nós tínhamos prática, teoria se influenciando, agora a gente tem um elemento novo. A revelação de Deus é a base para a prática ou para a praxis, e a revelação de Deus vai ser critério para a teoria. A teoria se constrói justamente a partir do referencial da revelação. Não está separado, não dá para cortar. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Às vezes, algumas das nossas igrejas ficam só aqui, né? Revelação e praxis. Não precisa teoria. Os teólogos aí, alemães e americanos, às vezes a gente quer ficar mais aqui, né? Praxis e teoria, tá bom. A revelação de Deus, isso é... Deixa para os biblistas, né? Não precisamos disso. Ou para o pessoal da Bíblia diz, vocês se ocupem com a prática e a teoria aí para baixo, né? Deixa nós fazer teologia bíblica aqui em cima. Depois vocês veem o que fazem com o que a gente fez. É interessante que existiu um americano, um teólogo prático chamado Don Browning. Ele desenvolveu uma teologia prática fundamental e ele valorizou muito a frônesis aristotélica. O que é isso? A sabedoria prática. O Browning tentava pensar a prática que o povo da igreja faz, isso é uma sabedoria prática. Isso não é só uma técnica, isso não é só uma prática, mas existe uma sabedoria lá, e a gente deveria tentar entender essa sabedoria. Caberia a teologia prática feita na academia se debruçar para entender a prática das pessoas nas comunidades de fé. Entender a prática das pessoas dentro do contexto, dentro da vida, dentro da cultura,
entender qual é a sabedoria prática que pulsa na vida das pessoas. Eu não vou passar todas as ideias aqui do Browning. A própria Bonnie, ela entra um pouco nessa discussão, falando do desprezo acadêmico para com a prática, depende não só de melhores teorias, mas de maior consciência das dinâmicas de poder nos estudos teológicos e da mudança de práticas institucionais. Então, eu imagino que na UMESP não tenha isso, mas lá na EST tem muito forte isso. Os teólogos sistemáticos estão no topo da hierarquia, aí os bíblicos estão um pouco abaixo, porque os sistemáticos acham que eles conseguiram... Tá vendo? E aí os práticos se conversa com os práticos. É muito comum quando tem um congresso na EST, se você vê quem vai palestrar são sistemáticos e biblicistas. Práticos nunca aparecem. Os teólogos práticos não têm o que dizer. Eles têm que fazer, simplesmente. E a Bonnie e o Browning, justamente, eles sentam rachando nessa ideia disso. Mas a prática não é sabedoria também? Não dá para fazer teoria a partir da prática como tal? Obviamente que sim. A Bíblia não está sendo vivida justamente na prática, a sistemática não é vivida na prática a todo momento, em todos os lugares. Deveria ser. Então esse termo da frônese está sendo muito requisitado. Nós não vamos falar disso aqui também, depois eu posso voltar neles um pouquinho. Por exemplo, corpo, lugares, né, seriam coisas interessantes de se observar nas nossas comunidades, por exemplo. É algo que acontece às vezes quando a gente, e vocês aí que estão fazendo TCC, e a professora Blanche diz que vocês trabalham os TCC sempre pensando numa pastoral. Pensem comigo se às vezes os nossos trabalhos, TCCs, artigos, pesquisas, a gente até observa uma prática, mas quando a gente observa a prática, a gente de novo observa o que se fala, a gente observa os textos, o que as pessoas dizem, os hinos que elas cantam, o que as letras dizem, a liturgia que é feita, o que a liturgia está dizendo. De novo, nós estamos numa parte muito mais da razão das coisas do que na prática das coisas. Como os corpos se comportam num culto carismático, por exemplo. Por que os corpos dançam e se mexem, entram em transe? O que esses corpos estão dizendo? Ou os corpos na igreja metodista ou nas igrejas luteranas, que ficam sento, levanto. Vocês eu achei que já são bem mais movidos, né? Os luteranos mais ou menos sento, levanto. E palmas, olha lá, levantar a mão, nem pensar. O que esses corpos que sentam e levantam, que não pode expressar muito, que sabedoria prática eles estão transmitindo? Que teologia eles estão dizendo, expressando? Nós poderíamos fazer um TCC analisando como as pessoas se comportam dentro do culto sem ouvir nada. Simplesmente como se movimentam, como os corpos reagem. Isso é sabedoria prática, isso é levar a prática de fato em consideração e entender que as práticas também são teologia. Lá também tem teologia, não só no que se diz, mas no que se faz. Para que serve a teologia prática? A teologia prática serve à igreja e à missão de Deus no mundo. Obviamente. Já falamos disso antes. A reflexão sobre a teoria da prática tem como objetivo transformar a prática da igreja no mundo. Então não é só para fazer, para ver se está fazendo certo, mas pensar o que se faz para transformar, o que se faz para fazer melhor. Se o nosso trabalho com crianças não está funcionando, mas era exatamente o mesmo trabalho há 20 anos atrás e lá funcionava, nós deveríamos pensar como é que a gente pode pensar trabalho com crianças hoje de tal forma que transforme o próprio trabalho com as crianças.
Não simplesmente fazer porque tem que fazer, porque às vezes parece que a teologia prática, quando ela fica justamente nessa frequência de a gente tem que aprender para fazer simplesmente, ela é só uma técnica para a gente fazer, ela é só uma escala para a gente aprender como vão visitar alguém no hospital, por exemplo. Se a gente cai nesse tipo de ideia, não serve. A teologia prática está aí justamente porque nós estamos dentro da Missio Dei, nós fazemos parte da missão de Deus. E a missão de Deus quer se propagar, ela quer comunicar, ela quer transformar, ela quer criar vida. E as nossas práticas têm contribuído para isso, ou elas vão contra a própria missão de Deus, atrapalham a missão de Deus. Os alunos da teologia na EST me perguntam muitas vezes: professor, eu vou visitar alguém no hospital, o que eu digo para a pessoa? Qual texto eu vou ler? Me diz para eu fazer, vou fazer exatamente o que você disser. Eu fico muito assustado quando venho com esse tipo de... Porque a teologia prática deveria nos dar o suficiente instrumental para pensar que diante da visita eu tenho condições de pensar o que vai ser dito, se vai ser dito algo, que texto vai ser escolhido, se vai ser escolhido um texto. Eu tenho que ter condições de ler aquela prática e a partir da leitura que eu faço eu encontrar a melhor maneira de fazer ela acontecer. Não existe uma receita. Se a gente quer receitas prontas, aí não precisa fazer teologia prática. Aí a gente compra manuais e estuda, aprende, vai lá e faz. Técnicas. Teologia prática é mais do que técnica. Teologia prática tem, portanto, como principal objetivo contribuir no cumprimento do compromisso missionário da Igreja. Diante das grandes mudanças sociais e culturais dos últimos tempos, a pluralização, destradicionalização, individualização da religião, a teologia prática tem o grande desafio de repensar, de reinventar a prática da Igreja dentro da Missio Dei. Imagino que isso não seja nem um pouco novidade para vocês. O mundo que a Igreja viveu por 20 séculos mudou muito, mas nem comparado com as mudanças que o nosso tempo tem vivido. As mudanças que nós vivemos de individualização, de destradicionalização, diz que os brasileiros abandonam todas as tradições, a única tradição que os brasileiros não abandonam é o futebol. O time de futebol é aquilo que o brasileiro é mais fiel. Ele abandona a cidade, ele abandona a cultura, ele abandona a religião, ele abandona a família, ele abandona a igreja, mas o time de futebol é a única coisa que ainda permanece. Há 40 anos atrás, 60 anos atrás, as pessoas não faziam isso com tanta facilidade. Era muito mais difícil, porque você estava dentro de uma tradição. Uma igreja viveu por muito tempo dentro de uma tradição. Essa tradição ela está erodindo a cada dia. E a igreja, parece que a nossa igreja, ela olha para o mundo de hoje e ela olha apavorada, ela não sabe o que fazer. Ela não sabe como reagir às mudanças tremendas que estão em curso. Como que eu reajo a isso? Como eu reajo aos jovens, por exemplo? Os estudantes de teologia que eu conheço, eles têm medo dos jovens. Até do jovem de igreja eles gostam, mas se eles tiverem que se confrontar com um jovem de escola normal, eles não sabem o que dizer, eles não sabem o que cantar, eles não sabem o que jogar, eles não sabem o que convidar para ir comer, eles não sabem o que conversar com o jovem. Tamanha a mudança. Teologia prática serve a igreja e a missão de Deus no mundo. A missão de Deus é a mesma, mas o mundo está em profunda transformação. Como é que a gente consegue pensar o fazer teológico, prático, nesse mundo em permanente transformação? Eu vou dizer uma coisa para vocês: quando a gente descobriu como fazer, no mundo que a gente vive, aí a gente tem que começar a fazer de novo, porque já não vai valer mais. Quando a gente descobriu como se faz para trabalhar com o jovem, começa a mudar, porque o jovem já não é mais aquele mesmo.
já vai estar vivendo diferente, pensando diferente, curtindo outras coisas. Para que serve a teologia prática? A teologia prática tematiza a referência prática da teologia. Como disciplina teológica, a teologia prática tem uma dupla função: ancorar a teologia na prática, então levar teologia para dentro da prática, e ancorar a praxis na teologia, trazer para dentro da teologia prática, não deixar que a teologia viva no mundo das ideias, sem noção de que ela existe por causa de uma prática, e nem uma prática que não tenha base, fundamentação, diálogo a partir da teologia. A gente, se quisesse fazer um desenho, podia desenhar assim. A teologia prática serve justamente para dialogar com essas duas dimensões aí, a prática da igreja cristã, cultural também, não só a prática dentro da igreja, mas a prática religiosa que está na cultura, e a teologia. Ela tenta puxar as duas coisas para uma alimentar a outra. Isso. Teologia prática media competências práticas para a prática da igreja. Ela dialoga, convoca, media outras formas de competências práticas, colocando-as a serviço da prática da igreja. Então, se a gente quisesse fazer o nosso velho esquema lá, entraria mais uma variante, as competências práticas. O que seria uma competência prática? O que vocês acham? Uma competência prática. Habilidades. O que poderia ser dentro da prática da igreja? Pregar ou comunicar, se a gente fosse pensar. Como se comunica? Como se faz música na igreja? Como se administra uma igreja, uma comunidade, financeiramente? São competências práticas, às vezes não têm grandes relações com teologia, mas são extremamente importantes, porque a partir delas a gente vai buscar subsídio para fazer as nossas práticas, para pensar as nossas teorias. A revelação de Deus, de certa forma, também vai nos ajudar a escolher qual competências práticas nós vamos tomar. Se a gente pega a música, por exemplo, não é qualquer música que a igreja vai adotar. A revelação de Deus nos vai dar critérios para a competência prática música que nós vamos adotar. Sobre comunicação midiática, essa é uma grande competência que nós precisamos aprender. A revelação de Deus ajuda a gente a ter critérios para discernir qual competência midiática nós vamos adotar. Por isso que a nossa igreja, ou as nossas igrejas, não vão se contentar simplesmente em transformar o culto num grande espetáculo. Midiático, midiaticamente seria um sucesso, mas não teria absolutamente nada a ver com aquilo que a gente entende por culto, a partir da base bíblica, a partir da base da própria teologia. Então aí a gente vê a importância dessas variantes estarem interligadas. É difícil colocar num esquema. Com base em alguns autores, a gente poderia dizer que, se a gente fosse esquematizar, criar uma estrutura para a teologia prática, ou tentar colocar num grande esquema que a gente tem falado até agora, a gente teria aqui a igreja, tudo que a igreja faz. A igreja não está longe, não está deslocada do mundo, ela está dentro do mundo, está dentro do contexto, ela faz parte do mundo. A base para tudo é a revelação de Deus, aqui é o nascedouro de tudo, é a grande base. As ciências bíblicas, a teologia sistemática, a história da igreja, a missão, elas nos ajudam a interpretar e a contextualizar a revelação de Deus. E isso nos ajuda a uma teoria contextual da igreja, que seria mais ou menos o que está aqui.
A teologia prática, ela lida com áreas que reúnem a comunidade, como a liturgia, a homilética, a poemênica, a educação cristã, a catequese, traz a comunidade para dentro. Mas ela lida também com o envio, né, evangelização, diaconia, ensino religioso, a missão. Então a comunidade vai para fora também. Tudo isso a teologia prática vai pensar como fazer. Como trazer a comunidade para dentro, como levar essa comunidade para fora. E de novo trazer a comunidade para dentro, porque ela só vai para fora para trazer para dentro, né? A igreja só faz missão porque ela quer de novo reunir o povo dentro de si, dentro da própria igreja. Ela vai usar várias metodologias, bíblica, hermenêutica, sociológica, empírica, histórica, estética. Aqui a lista seria muito grande. Ela vai também pensar a edificação da comunidade através da economia, organização, são elementos muito importantes. Ela não faz isso sozinha, graças a Deus, ela busca ajuda em ciências de referência, psicologia, pedagogia, ciência da religião, a comunicação, a arte vão ajudar. A sociologia e a antropologia vão ajudar por um outro lado. Essas aqui talvez ajudem mais a entender o ser humano que está aqui, essas aqui ajudam mais a entender a sociedade. Analisar questões culturais, essas aqui vão ajudar muito mais. Levantar questões empíricas do ser humano, talvez a psicologia vai ajudar muito mais. É um jeito de botar no desenho, né? De pensar tudo que teologia prática implica. Nós estamos indo agora para o segundo e último ponto, onde nós vamos trabalhar um pouquinho da história, de como ela se desenvolveu, novos desenvolvimentos da teologia prática, mas para ver isso nós vamos ver um pouquinho da história. Tem alguma pergunta até aqui? Alguma colocação, alguma discordância? Exato. Uma comunidade que tem conflito, vontade de fazer isso, precisa muito de um psicólogo, né? E além do psicólogo, de uma pessoa formada em direito. Sim. Porque imagina uma comunidade igual a pastora falou, no Morro do Turano, não é? O que vai para a comunidade através das orações são os traficantes, são os marginais, são os que ficam com a escopeta na mão. Sim. Então, quer dizer, se entre as disciplinas ali, eu acho que faltou o direito. Sim. Vocês veem que tem os 3 pontinhos, assim, os 3 pontinhos é para a gente completar, né? Então, dependendo do contexto que a gente está, a gente vai precisar mais de uma que outras, né? É importante observar que não necessariamente a gente precisa, lá na prática da igreja, a gente precisa de um psicólogo, de um pedagogo. Mas a psicologia, a pedagogia e o direito, eles vão nos ajudar na reflexão teológica que a gente vai fazer. Então eles nos subsidiam, eles dão elementos que a gente não tem sozinhos, como teólogos. Ainda, aquilo que eu falei antes, de que por 20 séculos nós conseguimos muito bem nos virar com o nosso século, dar conta das coisas que aconteciam, isso criou na igreja e na prática da igreja uma certa ideia de que a gente consegue fazer tudo, né? É muito comum que o pastor e a pastora, eles acham que eles conseguem fazer tudo. Eles não precisam das outras áreas para ajudar a pensar, para ajudar a fazer, para iluminar, bem nesse sentido que você está dizendo, que eu acho muito importante. Então, como a gente consegue, em contextos de grande violência, de grande crise, de diáspora, né, de abandono da igreja, de desigrejamento que a gente está vivendo, destradicionalização, como é que a gente consegue buscar outras áreas para entender o que está acontecendo e, a partir da teologia, conseguir descobrir meios de agregar as pessoas de novo, em torno de aquilo que a gente considera ser essencial para nós, né? Que é exatamente a revelação de Deus, aqui é a base de tudo.
E por isso eu disse, a pregação da pastora antes foi muito, muito boa nesse sentido. Porque ela disse exatamente isso, né? Tudo que a gente faz, tudo que a gente é, só tem sentido porque tem essa base. Esse é o diferencial, isso não dá para esquecer. Se a gente fica fazendo teologia prática daqui para cima, talvez vai ser uma bela teologia prática, mas ela perde totalmente a alma. A alma justamente está na razão primeira, que é a revelação de Deus e que é a missão de Deus, é o Evangelho para dentro da vida, para dentro do mundo. O Evangelho que transforma, que liberta, que salva, que recria a vida. É isso que a gente não pode esquecer. Teologia prática existe para viabilizar a pregação da palavra dentro do mundo. A história do desenvolvimento da teologia prática pode ser descrita como uma permanente expansão do seu contexto pastoral, passando pelo eclesial até o paradigma religioso-cultural. Então, se a gente for olhar na própria Bíblia, a primeira ideia que se tem de teologia prática é muito mais pastoral. E aqui não pastoral no sentido como vocês usam na Unesp. O pastoral seria aqui tão somente pensar a prática pastoral que se tem, aquilo que se faz para que se possa converter a pessoa, para que ela possa ser batizada, para que ela possa entender minimamente o Evangelho, viver o Evangelho, transformar a sua vida. Então lá nas cartas pastorais, a gente chama elas assim, ali a gente tem essa prática. O Paulo, por exemplo, dizendo: vai lá e faz dessa maneira, vão de 2 em 2, façam assim assado, cheguem no lugar, saúdem dessa maneira. Quando as pessoas se reunirem, façam desse jeito. Isso é uma dimensão bem pastoral. A dimensão pastoral na teologia prática, assim como aqui vai ser mostrado, ela seria muito mais a descoberta daquelas primeiras técnicas de como fazer para o Evangelho chegar até as pessoas. Não somente isso. Depois da teologia prática, ela cresceu, ela se preocupou de uma maneira não só com o pastoral, com a comunidade, com o pequeno grupo lá, mas muito mais com a igreja em si. O que faz a igreja? O que é a igreja dentro do mundo? Como é que a gente pode pensar a prática da igreja? Não só a prática do pastor, da pastora, mas a prática de tudo que a igreja faz. Tudo que o povo cristão faz, como é que isso pode ser pensado? O referencial cristão já abre um pouco mais, ele já entende quando se diz cristão, então você se dá conta que existem outros que não são cristãos, então você tenta entender o que é a prática dos cristãos em si. E por último, você tem a dimensão religiosa, que é muito mais ampla. A teologia prática agora tentando dialogar e se entender também com as práticas religiosas para fora do próprio mundo cristão. Então, por exemplo, se a gente olha uma outra religião e a gente tenta entender o que se faz na outra religião e tentar buscar agora o que isso significa para nós na nossa igreja, exatamente isso expandiu a teologia prática. Ela não está mais interessada tão somente em olhar o mundo pastoral, nem só o mundo eclesial, mas ela olha o mundo cristão como um mundo dentro de um mundo e entendendo o mundo religioso. Eu colocaria aqui ainda o cultural, porque religioso e cultural são muito, muito próximos. Então nós vamos ver isso um pouquinho mais de perto. A teologia prática pré-científica, o paradigma pastoral era muito importante. A teologia prática existia primeiramente na forma de transmissão de sabedoria pastoral, desde que a igreja existe. Então, o fulano lá fez isso e deu certo, vai e faz igual, aí vai dar certo também. Se aprendia muito mais imitando o que se fez. Deu certo daquele jeito, vai e faz daquele jeito. Deu certo criando comunidade pela Ásia Menor e pelos arredores de Jerusalém e de Israel. Então os cristãos no início mais ou menos, deu certo assim, vamos continuar fazendo assim. Talvez não precisava ter sido assim, poderiam ter
pensado uma outra maneira de fazer, mas naquele momento foi assim que deu certo. Interessante que hoje, quando a gente olha para dentro das Escrituras, às vezes a gente pega ainda muito a sabedoria pastoral e a gente tenta trazer 2000 anos para hoje e fazer exatamente igual hoje. Então o Paulo fazia assim lá, nós vamos fazer assim em São Paulo exatamente igual. Não tem? Tem muito essa ideia. A gente ainda está num paradigma bem pastoral. Ah, funcionou lá na Bíblia desse jeito, e daí porque é na Bíblia, é santo, aí nós vamos pegar e vamos fazer, e vai dar certo porque é santo. O próprio jeito de fazer já tem garantia de que vai dar certo. Não tem garantia. Pode ser que dê certo, mas pode ser que não dê certo. Nós estávamos antes na janta ouvindo um colega lá de Rio Grande do Norte, né? Onde você está? Rio Grande do Norte. Tu está lá, né? Ele falava justamente de que o perigo de copiar o modelo, né? Tu tem um modelo, daí deu certo aqui, tu vai para a paróquia, a comunidade do lado, tu faz o mesmo modelo e não deu certo. Não vai dar certo, por causa que já mudou, são outras pessoas, é outro perfil de ministério, é outro perfil de ministro e ministra, então muda, não dá para fazer esse experimento. Mas por muito tempo a igreja fez. Se vocês pensam lá as recomendações para os pastores, de 1 e 2 Timóteo, para Tito, são teologia prática dentro do paradigma pastoral, é simplesmente ensinar como fazer. Essa sabedoria pastoral é até hoje parte essencial da formação do exercício pastoral, mas a teologia prática tenta ir além dele, tenta refletir para além da receita, simplesmente. Para a tarefa geral da teologia prática, esse paradigma pastoral é muito estreito, fixado apenas na tarefa da pastor, pastora e da comunidade. Falta uma base teórica mais sólida e ampla. Riscos, dicas e receitas práticas, foi sempre assim, funciona. Lá em Santos funciona, então aqui em São Paulo vai funcionar também. Os metodistas lá da Inglaterra funcionavam, então os do Brasil vai funcionar também. Mais ou menos os luteranos fazem bem isso. Na Alemanha funcionou, a igreja alemã que os imigrantes deixaram, ela não existe mais. Mas ainda aqui na imaginária dos meus paroquianos, eles ainda imaginam que aquele jeito que os alemães faziam 200 anos atrás é o melhor jeito. É só fazer daquele jeito que vai dar certo. A igreja não está funcionando hoje porque a gente não está mais fazendo igual como os alemães faziam. Estabelecimento da teologia prática como ciência. Então nós já estamos agora no segundo passo, que é o grande passo que foi dado lá no século, nessa época aí, pelo Schleiermacher. A tarefa teológica se desdobra em 3 campos. E o Schleiermacher tinha um esquema. Ele diz, a teologia toda ela se organiza em raízes, começando aqui por baixo. A teologia filosófica sistemática, a base fundamental do cristianismo é aqui. Aí ela tem um tronco, que é a teologia história, a exegese, a história da igreja. Como o cristianismo se desenvolveu ao longo do tempo. E as folhas, é a copa, a coroa, ele dizia, essa é a parte mais importante, porque é onde as raízes e o tronco de fato estão, onde eles pulsam. Não tem sentido nenhum ter uma árvore sem folhas. Só raízes e só tronco. As folhas justamente que dá vida para a árvore. E a vida é justamente a teologia prática, a formulação de arte técnica para a ação da igreja. O Schleiermacher, por exemplo, por sua vez, era extremamente ainda eclesial, né? Ele pensava aquilo que o pastor vai fazer com base na tradição, com base na teologia primeira. Isso vai ser teologia prática. Então ele estava ainda muito dentro do paradigma eclesial. Saiu do pastoral, mas ficou dentro do eclesial. Para Schleiermacher, ele entende que a teologia prática é como ensino da arte para a condução da igreja. Por isso supera o paradigma pastoral, uma vez que a condução corresponde a todas as pessoas envolvidas.
O ensino da arte é mais que técnicas e receitas práticas, mas toma por base princípios científicos refletidos. O Nietzsche, que não é o filósofo, né, um teólogo prático, toma as ideias do Schleiermacher e formula uma primeira teologia prática, com seus próprios princípios, com uma ação de toda a igreja, com um método bem preciso. A gente agora caminha um pouco mais. Teologia prática como disciplina será ampliada por Harnack e Achelis, ainda dentro da orientação eclesial e da sistematização estrutural. No início do século XX, intensifica-se a crítica, a estruturação e historização da teologia prática. A realidade atual da igreja começa a ser levada em conta, configurando-se uma primeira virada empírica. Isso acontece, a segunda vai acontecer lá na década de 60. A primeira virada empírica se diz na década de 20 do século 20. O que é isso? Pela primeira vez os cristãos começam a se dar conta que não adianta só pensar a igreja. Eles têm que pensar em que mundo a igreja está metida. Qual a influência do mundo para dentro da igreja. Então vocês estão vendo o quanto as coisas o que a gente fala de teologia prática hoje, em grande medida, vem do século 20 para cá, da década de 60 para cá. Então é extremamente recente. Recém na década de 20. Nós não completamos nem 100 anos disso. Vamos completar daqui a 2 anos. Os cristãos se dão conta que teologia prática não é só para pensar a igreja, mas que é preciso pensar o mundo que está a igreja. As pessoas não estão só dentro da igreja, as pessoas estão dentro do mundo. E o mundo muda o jeito do cristão ser. E essa mudança do jeito de ser vai influenciar o jeito de ser dentro da igreja. Essa é a grande jogada, a virada que vai dar. Por isso o terceiro círculo lá cristão é quando justamente se dá conta disso. O jeito de ser cristão é um jeito. Mas esse jeito é influenciado por vários outros jeitos que não são cristãos. Passa-se assim do paradigma eclesial para o empírico cristão. Se tenta entender o que é ser cristão, não dentro da igreja apenas, não só aquilo que a pastora nem tinha ainda, não, o pastor faz, mas muito mais o que o povo cristão faz, pensa, sente, expressa a fé, dentro e fora da igreja. O objeto da teologia prática é a vida da igreja empírica no presente, então como se vive a vida dentro do mundo, mas ainda a vida da igreja. O Barth aqui vai influenciar. Os métodos da ciência, da religião, da psicologia e da sociologia passam a servir pela primeira vez. Então aqui a gente está década de 30, 40. Então pela primeira vez você começa a pensar: se nós estamos tratando alguém com aconselhamento e não está ajudando, talvez a gente precise olhar o que a psicologia tem a nos dizer, para a gente conseguir chegar perto da pessoa e ajudá-la de fato. Profundas mudanças na sociedade dos anos 60 levam a teologia prática a uma nova virada empírica, que é a chamada segunda virada. Vocês sabem que a década de 60 é a década que aconteceu tudo. Tudo de ruim e de bom tem na década de 60. Muitos de nós, viemos de lá, desse período. O pessoal novo aqui não, mas o pessoal que está hoje aí trabalhando, pensando em igreja, vem desse período. É um período em que várias coisas caem por terra, O que se tinha até ali como verdade não vale mais. Não é por acaso que aqui nós temos o Woodstock, o movimento hippie, Primavera de Praga, Brasil, ditadura, as ondas socialistas fazendo o mundo pensar e arriscando, que o pessoal virasse socialista e comunista. Tudo acontece nesse período. É um período de um ponto de mutação de fato. E também na teologia isso vai ter grande impacto. A década de 60, e essa é a segunda virada empírica, eles se dão conta que não adianta só entender o cristão fora da igreja, mas precisa entender o religioso que está fora da igreja. O religioso que nem religioso é, que ocupa o lugar do religioso. Eu tenho cada vez mais convencimento de que
O nosso grande problema no Brasil em si não são as outras religiões, nem as outras igrejas, mas as outras formas de religioso que estão na sociedade, que está no consumo, que está na moda, que está no dinheiro, que está na Coca-Cola. Essa é a grande religião que realmente dificulta e que nos deveria fazer pensar. Essa segunda virada empírica é justamente isso, quando se dão conta. Não adianta só nós entender a igreja fora da própria igreja, mas nós precisamos entender como é que as pessoas vivem no mundo, como é que elas pensam, como é que elas sentem, o que elas buscam, quais são os grandes desejos, quais as necessidades, quais os grandes medos da humanidade. As grandes perguntas que Oswaldo Montenegro canta lá são as mesmas perguntas que continuam valendo. O que a teologia faz com isso? Como é que ela consegue responder isso para dentro da prática da igreja? Não no sentido de abandonar a igreja e simplesmente agora debandar, fazer uma teologia light, online, né, para o mundo, mas como é que a gente consegue ser igreja para esse ser humano que busca responder às suas grandes questões comprando ou tomando Coca-Cola ou no Facebook. Exatamente. As grandes religiões que estão presentes junto com as matrizes religiosas. Essa é a segunda virada. As ciências humanas e sociais impregnam a teologia prática e a relação com as outras disciplinas teológicas fica bastante solta. Esse é o problema. Principalmente a teologia alemã, de quem eu busco muitas referências. Eles se interessam tanto pelo mundo que eles se esquecem da igreja. Entendem? Eles estão tão interessados em entender por que a Coca-Cola é uma religião que eles não precisam levar isso de volta para a igreja. Só entender isso já é quase tarefa da teologia. Não, mas não é só isso. O que nós fazemos com isso dentro da nossa igreja? O que a gente faz isso dentro do nosso culto? O que a gente faz isso no trabalho com jovens? O que a gente faz com isso no morro que a gente tem que subir e a bala está passando por cima? A teologia prática se transforma na ciência da ação. A escola de Frankfurt vai ter grande influência, então tudo acaba sendo crítico, né? Você critica todas as coisas, tudo te faz pensar em alienações e coisas desse tipo. Crítica ao paradigma eclesial da teologia prática, a sociedade mais que a igreja torna-se o interesse da teologia prática. Crítica de que a teologia prática não conseguia mais dar conta dos problemas da igreja e tornou-se estranha tanto para a igreja quanto para a realidade, porque não observou o suficiente a sociedade. Esse Gerd Otto foi um grande nome da teologia prática. Necessidade de sair da concentração do paradigma eclesial. A teologia prática não é a teoria da ação ministerial da igreja, mas a teologia prática é a teoria crítica da praxis religiosa na sociedade. Olha que grande mudança. Não é só mais teoria da prática da igreja, mas a teologia prática é teoria crítica da praxis religiosa dentro da sociedade. Com isso, expande-se o objeto da teologia prática para a religião, o indivíduo, a igreja, a sociedade, caso é a ponto de vê-la como uma ciência crítica da religião. Nós já estamos quase terminando essa parte, que nós vamos para contraponto. O Hössler, por exemplo, irá diferenciar o cristianismo voltado para a igreja e para a sociedade. A teologia prática será uma teoria voltada para a igreja ou para a sociedade ou para a esfera privada. Essas são as questões que eles estão discutindo nesse período. O Wilhelm Greb, que é um conhecido nosso também, lá da Academia de Teologia Prática, entende que a tarefa, o ensino e a ação da igreja só terá algum efeito no contexto atual com uma teologia prática da religião vivida. O Greb vai dizer mais ou menos assim: a propaganda da Coca-Cola, ela tem um sentido espiritual por detrás. Beba a felicidade, por exemplo. As marcas lidam muito com essa ideia de existe um sentido por detrás. As pessoas continuam em busca de sentido. Se tem algo que as pessoas nunca perderam, é a busca por sentido e significado da vida. A propaganda justamente tenta dar um sentido. Propaganda do carro, propaganda do celular, propaganda da comida, propaganda da roupa.
Ela justamente tenta dar esse sentido. Então esse cara aí, o Greber, ele vai dizer, fazer teologia prática hoje é justamente entender esse sentido que está sendo buscado, que está sendo dado, e a partir daí tentar repensar a nossa prática, criar teoria, criar mapa para entender as nossas práticas, e aí assim a gente conseguir ajudar a igreja na comunicação do Evangelho. O uso de um conceito funcional da religião, isso foi muito forte nessa segunda virada, como forma de ler a busca por sentido e significado existente na cultura, na religião vivida, como forma de repensar a prática e a ação da igreja. Os riscos do paradigma religioso é a perda da identidade cristã e o distanciamento da igreja. Isso realmente aconteceu. Principalmente na Europa, se fez tanta leitura de cenário e da realidade do religioso dentro do mundo que se esqueceu de o que faz com isso na igreja. No caso da Alemanha, as igrejas se fecham. As igrejas viram danceterias, as igrejas são usadas para escalar, né, com rapel, eles se transformam em centro para fazer rapel, porque não tem mais gente para ir lá, o pessoal não tem mais interesse de ir para a igreja. Ou se transforma em museu, ou sala de exposições, porque não tem mais gente para ir. E os teólogos práticos na Europa, em grande medida, estão tentando entender o que está acontecendo, mas não conseguem fazer o segundo passo, que é, bom, agora eu entendi o que está acontecendo, o que eu faço com isso para tentar justamente trazer o povo de volta, para viver a vida dentro da igreja, viver a igreja. Nós vamos passar isso aqui, são os métodos que vão aparecendo, né? E esse é a última grande movimento. Não é tão novo assim, mas ele é o mais atual que tem, justamente como uma tentativa de reagir a isso que eu falava antes, das pessoas de repente entendem tanto o religioso que está no mundo e não conseguem fazer nada com isso para dentro da prática da igreja, que esse conceito de comunicação do Evangelho se tornou muito forte no contexto europeu, que é justamente aprender como comunicar, mas comunicar o Evangelho, não comunicar qualquer outra coisa. Não é comunicar sentido, mas comunicar o sentido que vem do Evangelho. Então, a comunicação do Evangelho é uma tentativa de fazer o segundo passo, justamente de, a partir desse olhar maior para dentro do contexto, para dentro da religião, do religioso, fora da própria igreja, repensar como ser igreja. Como redescobrir o sentido do Evangelho dentro da vida das pessoas e dentro da convivência comunitária, dentro da koinonia. Eu acho que nós podíamos parar aqui. Amanhã eu poderia retomar daqui um pouquinho da América Latina, como é que a teologia prática se desenvolveu na América Latina, o que nós avançamos, o que não avançamos, o que copiamos, o que não copiamos. E aí vamos falar também de metodologia, certo? Agradeço muito a atenção de vocês, estou curioso para ouvir aí o que vem de perguntas. Mas primeiro nós vamos ouvir a colega, né?